Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou médico aqui em Fragoso, Santa Catarina. Eu estou fazendo esse vídeo para falar sobre o coronavírus, mas algo que não tem sido tão comentado. Muito se tem ouvido sobre o isolamento domiciliar, sobre o isolamento social, não sair na rua, lavar as mãos, e todas essas são medidas extremamente importantes para o controle da disseminação desse vírus. Mas pouco se fala sobre quando então eu devo ir ao médico. E este é um fator extremamente importante. As pessoas, de maneira geral, costumam vir a procurar atendimento médico por N motivos diferentes. E numa situação de não epidemia, totalmente válido. Porém, numa situação de epidemia de coronavírus, o primeiro local, o local onde há maior risco de contaminação com o coronavírus é justamente dentro das unidades de saúde. Seja em uma unidade básica, por exemplo, a qual eu trabalho aqui, seja num hospital, numa UPA ou qualquer outra entidade onde se atende pessoas com problemas de saúde. Então, assim, evitar vir ao médico é uma das principais fatores de proteção contra o coronavírus. Claro, não se pode evitar sempre vir ao médico. Então eu estou fazendo esse vídeo justamente para mostrar para a população algumas coisas que a gente tem que justificam uma vinda ao médico e outras que não justificam. Então, assim, síndrome gripal, sintomas gripais leves, coriza, tosse, dor de garganta, sem febre ou com uma febre leve, sem falta de ar, em outras palavras, aquele mesmo sintoma gripal que você já teve várias vezes durante toda a sua vida, não se deveria vir ao médico. A melhor coisa que se faz nesses casos seria isolamento dentro de casa e evitar procurar um serviço de saúde, por dois motivos. Primeiro, por exemplo, no meu dia a dia eu atendo, num dia normal, fora essa crise de epidemia de coronavírus, 4, 5, 6, dependendo se está quente ou não, se é inverno ou não, se está muito seco ou não, pacientes com sintomas gripais. Isso num dia normal. Considerando minha população de área de abrangência, por volta de 3 mil pessoas, significa que, em média, 0,1% da minha população está gripada por dia, com sintomas gripais. Por enquanto, a gente tem, falando hoje, dia 23 de março, a gente tem 68 casos confirmados de coronavírus em Santa Catarina. Se a gente coloca 0,1% vezes a população de Santa Catarina, ou seja, 0,1% das pessoas em média estão gripadas num dia normal, vezes a população de Santa Catarina, a gente tem um universo de 70 mil pessoas gripadas em média por dia em Santa Catarina, contra nesse momento 68 casos de coronavírus. Um número que certamente subirá bastante ao longo das próximas semanas, e por isso todos esses cuidados de isolamento. Mas significa dizer que, no caso de um sintoma gripal, no atual momento, é muito mais provável que o seu sintoma seja um resfriado comum do que propriamente coronavírus. E o primeiro local aonde as pessoas que de fato estão com coronavírus vão vir é até uma unidade de saúde. Então, a chance de você pegar coronavírus dentro do posto de saúde, dentro do hospital, dentro da UPA, é muito maior do que você de fato já estar com coronavírus quando vem para cá. Mais do que isso, se de fato você estiver com coronavírus e vir à unidade de saúde, você vai estar passando para uma série de outras pessoas o vírus. E por fim, no caso de sintomas leves, como não tem, pelo menos até o momento, voltando a afirmar, estou falando do dia 23 de março de 2020, remédio específico, o tratamento que a gente vai passar aqui no posto de saúde, no hospital ou na UPA, será puramente sintomático. Será uma dipirona ou um paracetamol para caso apareça uma febre, dor, nada muito mais completo do que isso.
Então, o tratamento não vai ser o que vai mudar a doença. Muito pelo contrário, o tratamento é só sintomático, mesmo nos casos de coronavírus. Quando que o tratamento vai ser diferente? Quando o paciente apresentar sintomas graves, sintomas importantes que necessitam de internamento. E quais seriam esses sintomas que deveriam ser sinal de alarme para a gente procurar um serviço de saúde? Muitas das vezes a gente vai procurar, vai ser dado sintomático e orientado a ir para casa, mas que necessitam de um profissional médico avaliar para ver se não há necessidade de internar. Primeira situação, febre alta, principalmente em paciente jovem. A gente exclui um pouquinho criança, porque criança de maneira geral faz febre mais alta de uma maneira muito mais corriqueira, né? Mas também para eles é importante, claro, mas principalmente no paciente adulto jovem, que faça uma febre alta, que não baixe com a medicação antiepilética, com paracetamol, com dipirona, é um sinal de que talvez a gente precise de uma avaliação um pouquinho mais completa. Mas esse nem é o principal sintoma. O principal sintoma, sem dúvida nenhuma, é dispneia, falta de ar, principalmente falta de ar mais importante. A gente sabe que durante um episódio gripal, principalmente quando tem muita congestão nasal, quando o nariz está muito entupido, pode dar um desconfortozinho para respirar, fica um pouquinho mais difícil. Mas quando a gente tem falta de ar ao caminhar, falta de ar ao subir escadas, isso é um sinal de alarme. Não significa que todo paciente com isso necessariamente vai ser internado, mas todo paciente que apresente isso precisa ser avaliado. Então, quando eu devo procurar o serviço de saúde? Principalmente quando eu apresentar falta de ar, principalmente falta de ar importante, para que a gente já tenha como tratar esses pacientes logo de cara. Se eu tiver com uma gripe normal, e todo mundo que estava assistindo esse vídeo já teve dezenas, se não centenas de episódios gripais durante a vida inteira. Todo mundo que apresentar só coriza, tosse, mal-estar discreto, o ideal seria que não viesse ao posto de saúde. Nem ao posto, nem à UPA, nem ao serviço de emergência. Por quê? Porque a chance de você pegar coronavírus nesses locais é muito maior do que se já ter coronavírus. Sem falar numa outra situação. Por enquanto, o número de atendimentos ainda não é tão grande, mas a tendência é que com o aumento do número de casos fique cada vez maior e todos esses atendimentos vão sobrecarregar o sistema de saúde. Então, melhor que os atendimentos sejam direcionados para aqueles que de fato vão precisar desse atendimento, no qual haveria grande diferença entre ser atendido ou não no caso de uma dispneia grave. Então, assim, se estou com sintomas gripais, o que eu faço? Coloco uma máscara, se tiver disponível, lavo mais as mãos e fico mais isolado dentro de casa. Também para que eu não passe esses sintomas para outros membros da minha casa. Nesse primeiro momento, acho que esse é umas mensagens mais fundamentais sobre o coronavírus. Não venha para o serviço de saúde pegar coronavírus aqui, tá bom? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Obrigado.